Pessoal, o objetivo desse vídeo é dar informações introdutórias de como cadastrar um planejamento. Então vamos lá. Aqui dentro do Navega, é importante sempre ver se a versão está atualizada. Essa aqui não é a última versão, provavelmente você está vendo esse vídeo, você já deve ter alguma outra versão mais atualizada do Navega. Essa aqui está ponto 39, então ignora isso, mas é importante ver sempre se a sua é a mais atualizada. Aqui em cima, essa barra sempre indica que o sistema ainda não foi atualizado. A carga diária não foi feita, ou se foi feita diária, ainda não foi feita mensal. Quando eu clico aqui no menu principal, a ferramenta de planejamento está em gestão, planejamento. Aí eu tenho duas opções, manutenção ou acompanhamento. Acompanhamento é de um planejamento que já está cadastrado. Como a gente está falando do primeiro cadastramento, eu vou vir aqui em manutenção. Eu tenho aqui uma única opção que é novo planejamento. Ele já me abre essa telinha, esse cabeçalho, para eu preencher com o nome do planejamento. Então, o planejamento vai se chamar introdução, mas poderia ser planejamento 2023, planejamento bianual, mas eu vou chamar aqui de introdução ao planejamento. Mês base de referência. Isso é muito importante. O meu ponto de partida, a minha referência em números vai ser qual mês contábil fechado. Eu vou pegar aqui meu último mês fechado, que é maio. Lembrando que essa é uma base de teste, então eu não tenho assim, uma atualização constante. Informe o período do planejamento. O meu planejamento ele vai sair, por exemplo, de janeiro de 23 até dezembro de 23. Se fosse um planejamento bianual, Carlos, se fosse bianual, seria, por exemplo, dezembro de 24. Então, eu teria um planejamento para 2 anos. No nosso caso aqui, vamos fazer de apenas um ano, que é o mais comum. Uma vez preenchidas as informações básicas, eu vou iniciar o planejamento. O que o sistema traz aqui para a gente? Ele traz na database maio os meus dados contábeis. Aqui, ó. Então, na database maio, eu tenho isso de depósito, esse 115 milhões de depósitos distribuído dá isso de à vista, isso de a prazo, e por aí vai, inclusive nas contas de resultado. Percebe que a sequência das despesas respeita o que está na PN, por exemplo, um demonstrativo padrão do sistema Sicobi. Eu tenho renda de serviço, eu tenho cartões, seguro, a mesma sequência. E esses valores que estão aqui são os valores que encerraram o mês de maio de 22. Isso é nosso ponto de partida. Fator importante, as taxas aqui do lado, elas são idênticas à que estão em saldo médio da cooperativa. O que você quer dizer com isso, Carlos? Eu quero afirmar, que em LCA a minha captação está custando 1% ao mês, ou melhor, 1% custou minha captação LCA no mês de maio. Então, o Navega está usando como base essas taxas para quando você colocar uma projeção, percebam que aqui o valor base, o valor projetado está igual. Mas se eu vier aqui colocar um crescimento de 10% em LCA, ele já altera, eu saio de 2.900 para 3.200, e ele já altera a configuração de despesa de captação de LCA, baseado no 1% e baseado aqui no meu valor projetado. Vou voltar a zero aqui. Então, ele me traz o valor original. 1% de 2 milhões e 900 é 29 mil. Esse vai ser a minha despesa mensal de captação de LCA. Vamos ver aqui isso detalhado? Se eu clicar nesses 3 pontinhos, eu tenho detalhes por mês. Como aqui a minha taxa de crescimento para LCA é 0, então não tenho alteração do saldo de LCA durante o meu período de planejamento. Qual que é o meu período de planejamento? Janeiro a dezembro de 23. Então eu tenho aqui um saldo constante, uma taxa aplicada de 1%. Lembrando, de onde saiu esse 1%, Carlos? Saiu da data base em maio de 22. O meu custo de captação em LCA foi 1%. Então, eu respeito isso aqui.
coloco a despesa mensal e aí de maneira gerencial, para facilitar, eu tenho a despesa acumulada, que está aqui do lado, mês a mês, até eu ter a despesa total com LCA no período do planejamento. Esse cenário muda totalmente se eu mudar isso aqui para 10%. Gente, o que eu estou fazendo aqui para o LCA, essa dinâmica, ela se repete nas outras contas, tá? Então, o que a gente vai ver aqui para LCA, nós podemos ficar tranquilo que o raciocínio é o mesmo para outras. Então, eu vou pôr aqui 10%. Ok? Então, meu LCA vai crescer, minha carteira vai crescer 10%. Carlos, e por PA? Pessoal, eu estou falando do consolidado. O que é que o Navega faz? Ele vai aplicar a mesma taxa nos PAs. Quer ver? Olha aqui. Eu vou clicar nos 3 pontinhos de novo. Valores por unidade. Olha aqui meus 10% de crescimento no ano. É 10% de crescimento ao ano, então no ano aqui eu vou sair, eu vou ter todos os PAs, eu vou ter o PA 00 saindo desse valor de 1.900.000 para 200 e pouco. Aí, quando eu olho o consolidado, eu volto aqui e vejo aquela despesa, detalhamento por mês. Vocês lembram que estava constante aqui? Olha como é que está variando agora. Começa com 30 mil e termina com 32. Por quê? Porque o meu crescimento de 10% no ano, dividido por 12, vai me dar um acréscimo mensal linear. Olha que linear, de 24 mil. Então, minha despesa também cresce proporcional ao que aumenta o saldo da minha carteira. Esse raciocínio, pessoal, se aplica ao preenchimento de todas as contas. Eu posso também vir aqui, ao invés de por percentual, colocar que eu vou sair de 2.900.000 para 5 milhões de LCA. Ele também, Navega também respeita, ele também aplica, aí ele traz em percentual, mas ele também aplica de forma linear. Olha aqui, eu vou crescer, eu vou sair de 2.900.000 para 5 milhões, falta um centavo aqui, e ele vai distribuir de forma linear quanto que eu vou crescer minha carteira ao mês. Uma vez preenchido o meu planejamento, eu vou colocar aqui, vou voltar aqui a 10%. O que é que vai acontecer? Toda vez que eu mexo no cenário nas contas patrimoniais que vão refletir na minha despesa, ele já dá uma projeção de resultado, tanto o final em dezembro, está projetado ter essa sobra. O acumulado até dezembro vai ser essa sobra, considerando esse cenário aqui que a gente está assistindo. Então, uma vez preenchido, eu posso aqui salvar. E aí, o que é legal, depois eu vou fazer um vídeo só ensinando a preencher planejamento por PA. Mas uma vez salvo aqui, olha que o planejamento vem para cá. O que quer dizer isso, Carlos? Toda vez que eu entrar e quiser continuar, eu venho aqui em manutenção. Eu vou marcar o meu planejamento, vou editar. E eu posso simplesmente continuar o meu preenchimento aqui, de onde eu parei. Ou continuar minhas discussões com minhas equipes para chegar num denominador comum, num valor final. Então, quando eu clico em editar, ele já abre para mim a opção de edição. Então, se eu vier aqui onde está 10 e colocar 5%, tá vendo aqui como é que está desabilitado? Quando eu dou Enter, ele já habilita para eu salvar de novo. Caso eu estou arrependido, eu não quero salvar, não. É só fechar. Não tem problema nenhum. Você vai voltar aqui em planejamento. Vai estar os mesmos 10%. Olha aqui. Vou clicar aqui, demora um pouquinho para carregar. Olha só, voltou 10%. Mas se eu alterar, vou alterar para 20%. E aí sim, salvar, ele já vai mexer aqui no resultado. Já mexeu. Ele está salvando. Depois que ele salva, eu posso, quando eu sair e voltar, vocês vão perceber que aqui vai estar 20%. Saí, voltei, manutenção, peguei o nosso planejamento aqui, estou carregando ele de novo, olha aqui 20%. E aí, pessoal, vocês vão preenchendo com calma.